Marcos 10, de 17 a 22. E antes de ler o texto, para que nenhum irmão perca a sua atenção na leitura da palavra e na exposição da palavra, nós ainda estamos expondo o livro de Gênesis. Não acabou. Mas o Evangelho, ele é expresso de Gênesis a Apocalipse. E muitas vezes nós precisamos de textos no Novo Testamento para mostrar como Cristo responde às perguntas que são lançadas nas Escrituras. E para que seja trazida luz ao texto de Gênesis capítulo 4, muito importante para as nossas vidas, eu escolhi pregar esse texto na manhã desse dia. Então não se assustem. Nós não paramos de pregar Gênesis. Fiquem tranquilos. Marcos 10, a partir do versículo 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Oremos mais uma vez. Ajuda-nos, Senhor, Deus de amor, para que a Tua palavra seja de fato compreendida por nós, para que ouçamos as respostas que o homem tem buscado desde que pecou contra Ti e se afastou da Tua presença. A necessidade que temos de encontrar descanso e a busca da vida eterna que só o Senhor pode nos dar. Ajuda-nos, Senhor, responde-nos, nós te imploramos em Cristo Jesus. Amém. A primeira coisa que nós precisamos afirmar aqui é que este texto não é sobre um jovem rico, um homem rico. E o título que está em negrito, pelo menos aqui na minha versão, talvez na de vocês também, O Jovem Rico, ele não condiz com esse texto. Na verdade, ele é contrário a esse texto. Porque quando, no versículo 20, ele responde a Jesus, ele disse: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Então, não é durante os dias da minha juventude, desde a minha juventude. É como Juliana gosta de afirmar, olhando para mim, dizendo que um dia eu já fui jovem, lá na minha juventude. A segunda coisa é que a interpretação mais comum e ampla que se faz a respeito desse texto é em relação com as riquezas deste homem. E normalmente, quando se prega esse texto, eu ouço muitos pregadores fazendo aplicações mais direcionadas às pessoas que são ricas financeiramente, que como este homem, o que diz no versículo 22, que tem muitas propriedades. E meditando sobre esse texto com as crianças essa semana, eu falei assim: olha, será que para a gente seria difícil? Quais são as nossas muitas propriedades? Quais são as nossas muitas posses?
Então eu disse, o nosso carro, que não nos cabe, que já está bem rodadinho e um tanto quanto amassado. Ontem Ricardo e Juliana me acharam na loja do Ferreira Costa, quando viram o carro e viram, aquele é o carro do pastor. Eu falei assim, é óbvio, né? Um Livina todo amassado é o do pastor. E aí eu falei para eles, nós temos aquele carro e a gente teria que fazer uma soma, talvez de uma televisão, um fogão e uma geladeira. Então talvez para nós fosse mais fácil, né? Ou seria muito difícil? Mas o texto não está falando sobre isso. Isso é citado no texto, mas não é o cerne no texto. A grande pergunta deste texto, e por isso que eu escolhi pregá-lo nessa manhã, dentro da série de Gênesis, dentro ainda daquilo que nós estamos pondo em Gênesis 4, da linhagem da serpente, da linhagem do homem, da extensão de dias e de homens vivendo por séculos e séculos e se sentindo cansados. O cerne deste texto é exatamente a pergunta do versículo 17: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Irmãos, vocês podem ter certeza, sejam os filhos de Sete, sejam os filhos de Caim, sejam os herdeiros de Abraão, sejam os seguidores de Maomé, sejam os seguidores de Buda, de Confúcio, sejam os evangélicos ou os católicos romanos, todo ser humano carrega em seu coração esta pergunta: o que farei para herdar a vida eterna? O que posso fazer eu para conquistar dádivas celestiais? O que farei para ter vida longa, próspera aqui nesta terra? Muitos pensam assim, como nós brincávamos agora de manhã, fazendo as contas, né? Que daqui a alguns anos Emiliane e Juliano vão completar bodas de prata. E eu disse, olha, eu só sei o nome da boda de prata, 25 anos, de ouro, né? Que é 50 anos, a gente fez o de voinha em voinha, né? 70 anos foi rubi, né? E diamante é 75. Aí falou, olha, acho que eu vou caprichar nas bodas de prata, 25 anos, porque quando for na de ouro, 50 anos, eu que já casei mais velho, eu já vou estar com 83. Então acho difícil chegar lá. Aí, não, você chega. O Juliano falou, meu avô está com 95, né? Eu falei, os meus dois avós, né? Tanto pai de pai e minha mãe morreram por volta dos 86 anos. Então, um pouquinho antes de eu morrer, eu chego no bodas de ouro. Aí falou assim, mas no de rubi, 70 anos, aí eu já vou ter que ter 103 anos. Não vai dar certo, né? No de diamante, 108 anos. Eu não consigo. Mas a pergunta a respeito da vida eterna, muitas pessoas, talvez descrentes de qualquer coisa, aqueles que se declaram até mesmo ateus, de certa forma tem no seu coração, como é que eu faço para viver mais? Vou ficar na fila para a vacinação contra a dengue. Vou adotar uma linha mais saudável e natural de alimentação. Cortar leite, açúcar e glúten que são inflamatórios ao corpo. Vou tomar vários remédios. Vou me voluntariar para servir de cobaia aos laboratórios da indústria farmacêutica para ver se descubro algum remédio que vai prolongar a minha vida. Então existe de dois lados a questão no coração humano. Os que creem em algum tipo de vida pós-morte, alguma realidade espiritual, algum entendimento divino
de vida além daquilo que é material, físico, ou mesmo aqueles que são totalmente antropocêntricos, materialistas, agnósticos, ateus, e que buscam nessa vida, seja pela musculação, pela academia, pela natação, pela alimentação, pelos remédios, a complementação de vitaminas, buscam também prolongar a sua vida e a sua existência o máximo possível. Essa é uma das mais essenciais questões do coração humano. E por mais que você não pare para pensar nisso, é muito simples. Muito simples. Tenha um ente querido em uma situação grave num leito de um hospital. Essas questões vão aflorar imediatamente. Perceba o seu carro perder o controle da direção e derrapar para a lateral de uma estrada. Essas questões virão na sua mente imediatamente. Ou num voo, de repente vindo ali na região do Sindacta 4, que ficou famoso alguns anos atrás por causa de algumas quedas de aviões. Deixe uma turbulência passar e chacoalhar bem o avião, e você vai pensar sobre essas coisas imediatamente. O ser humano quer saber a resposta. E aqui então nós vemos como este homem se conduz na busca por sua resposta. E quais são de fato as palavras de Cristo Jesus ao homem, não a este homem, mas à humanidade que está afastada de Deus, que está em pecado contra Deus, que é injusta por natureza e merecedora da morte eterna. Quais são as respostas de Jesus a esta pergunta? A primeira coisa que nós vemos aqui é a forma como este homem se aproxima de Cristo. E o contexto do texto nos ajuda bastante, quando a partir do versículo 23, por causa desta cena com este homem, os discípulos ficam até constrangidos. A ideia que o versículo 23 até o versículo de número 31 nos dá é que os discípulos agora já não entendem mais quem poderá ser salvo. Se este homem não pode ser salvo, quem poderá ser salvo? A primeira coisa que nós vemos é a sua atitude. Ele, entre aspas, é um homem piedoso. Pio é aquele que se curva, e este homem exatamente faz isso. Vem um homem então, pelo fato dele ter muitas posses, vê-se que ele era alguém certamente socialmente destacado, alguém de autoridade, de posses de riqueza, mas ele não se constrange de se ajoelhar e de se prostrar aos pés deste rabino, deste mestre que era tão controverso. Um galileu, filho de um marceneiro, um homem que não tinha onde recostar a sua cabeça e que muitas vezes foi acusado e quase que apedrejado no meio da rua, lançado de um penhasco em outro momento, porque ele ensandecidamente se afirmava Deus. Este homem então, este homem de posses, esse homem rico, ele se ajoelha diante de Jesus, ele faz a pergunta: que farei para herdar a vida eterna? A sua forma de tratar a Cristo é exatamente pela titulação e qualificação, bom mestre. Aos olhos humanos, nós temos um homem fazendo tudo certo. Para poder contextualizar, é exatamente como ver um homem que, independente do que tem, do que seja, do respeito da sociedade,
independente do que pensem as pessoas, ele se conduz a uma igreja, ele está sempre humildemente participando dos cultos, se aconselhando com o padre ou com o pastor, cumprindo as suas penitências, se ajoelhando diante de imagens da cruz. Ele tem uma prática religiosa e uma postura piedosa. Uma pessoa que de repente, tendo muito, poderia ser muito autossuficiente, poderia buscar suas próprias respostas em tudo, ele poderia relevar a religiosidade, porque ele já havia encontrado por suas próprias forças humanas a satisfação na vida. Ele não precisa de nada, mas ele, mesmo não precisando de nada, se mostra humilde, contrito, piedoso. A sua atitude é de busca, o desejo dele é por conhecimento, e ele demonstra que no seu coração há um anseio por coisas maiores do que as coisas desta vida e deste mundo presente. Ele diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E se o texto parasse aqui, com certeza ficaria para a história e para a tradição da cristandade, talvez um exemplo a ser seguido. A atitude de um homem piedoso, mas de uma forma um tanto quanto surpreendente, assim como, meus irmãos, aqueles que leem e meditam nos evangelhos, ouvindo diretamente as palavras de Jesus registradas no evangelho, quantas vezes somos surpreendidos com Jesus, como a sabedoria de Jesus é totalmente outra, é totalmente distinta. Jesus, que sonda os corações, que conhece de fato o que se dá no mente daquele homem, ele responde o versículo 18. Primeira coisa que ele responde: por que me chamas bom? Ninguém é bom se nenhum que é Deus. Jesus está confrontando inicialmente aquele homem, que aos olhos humanos é um homem religioso, piedoso. Aos olhos humanos ele está rompendo uma série de conceitos muito naturais e buscando conhecimento além do conhecimento físico, material, do aqui e do agora. Mas Jesus, ao invés de lhe dar a resposta clara, ele lhe questiona quanto à primeira afirmação. E a primeira afirmação deste homem é chamá-lo de bom mestre. Jesus diz: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. E tendo o texto todo sido lido e conhecendo, uma vez que nós conhecemos bem essa história, nós sabemos o que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo: você não me reconhece como Deus. De que adianta se ajoelhar? De que adianta se prostrar? De que adianta me buscar e querer ouvir de mim palavras de vida eterna? Como falamos no domingo passado, as belas palavras de vida. Porque você não entende que eu sou Deus. Jesus está falando exatamente isso. Por que me chamas bom? A palavra aqui também, a qualificação usada na palavra bom, ela está diretamente sendo relacionada aqui por Jesus ao texto de Gênesis capítulo 1. Quando Deus cria todas as coisas, é Deus que diz que cada dia ao final é bom. E no final dos 6 dias, antes de Deus descansar ou de Deus se regozijar, se deleitar na criação, isso que significa o Shabá, o descanso de Deus no 7º dia, ele disse que era muito bom. Ora, quem pode dizer o que é bom e o que não é bom? E quem pode, por seu bel prazer, fazer o que é bom? A palavra, o sentido da palavra aqui, bom, essa qualificação do que é bom, ela é bem diferente do que nós fazemos muitas vezes.
A ideia da palavra é completo, perfeito. Nós usamos bom na nossa linguagem cultural como algo que é mais ou menos. Nós muitas vezes usamos bom para incompleto. E nós fazemos uma qualificação. Mesmo nas provas, quando a gente era criança, muitas vezes vê-se bom, muito bom, excelente. Você ia ganhando graduação quando bom não era tão bom quanto muito bom, e bom também não está qualificado como excelente, mas biblicamente falando, à luz do que Deus revela, tanto sobre todas as coisas criadas por Deus sendo boas, e quanto Jesus aqui usa a mesma palavra para falar que bom só há um, que é Deus, ele está usando a palavra bom aqui para dar a qualificação de completo, perfeito, diferente do que muitas vezes eu faço. Juliana me pede para fazer alguma coisa, eu não faço assim muito bem feito, e a pergunta natural é qual? Meu bem, tá bom assim? E de repente a gente está correndo para fazer alguma coisa, quer só resolver uma coisa rápido, e a resposta tá bom. Pode ter certeza, meu irmão, quando a sua esposa responder para você, tá bom, é porque ela já sabe que você não vai conseguir fazer tão bem quanto ela, e ela vai aceitar o mais ou menos que você está fazendo. Mas a palavra bíblica não é essa. Não adianta buscar a Cristo e se prostrar diante dele e dizer a ele que ele é mestre e buscar na sua palavra respostas às angústias da minha alma. Não adianta meditar nas escrituras. Não adianta ser membro dessa igreja, vir para o culto do dia do Senhor, guardar o dia do Senhor, se no início, na base, na essência disso tudo, não está o nosso reconhecimento inicial, fundamental, de que Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. Quando nós vamos a Cristo, nós vamos a Deus. Quando nós vamos à palavra, à Bíblia, nós vamos a Deus. Quando nós buscamos falar com Ele, com as nossas orações, nós oramos em nome de Cristo a Deus, e a um só Deus. O que eu vejo aqui, meus irmãos, nesse primeiro momento, inicialmente, é que o que esse homem faz é o que qualquer budista faz, qualquer muçulmano faz, qualquer judeu praticante faz, qualquer católico romano fervoroso faz. Existem pessoas ao redor do mundo que não têm o temor devido a Deus, que não reconhecem de fato quem Jesus é, que não foram alcançados pela graça do Evangelho e se converteram a Cristo e a Cristo somente, foram transformados por Jesus, mas que aos olhos humanos, religiosamente, são muito melhores do que eu e você. Os muçulmanos se curvam em direção à terra santa deles todos os dias, várias vezes ao dia, e eles trabalham, eles estudam, eles cuidam da sua casa, e a, entre aspas, reunião de oração deles começa todo dia entre 4h30 e 5 horas da manhã. E se você está num país muçulmano, aí é muito mais intenso, porque nas mesquitas eles têm grandes alto-falantes que chamam todo o povo, toda a cidade, toda aquela população à oração várias vezes ao dia, em alto e bom som. Eles são muito mais rigorosos com as suas vestimentas, a proteção das mulheres, as regras familiares. Eles se dedicam intensamente às suas práticas religiosas de jejum e de oração. Um judeu ortodoxo praticante da mesma forma. Existem muitos católicos romanos que já estão
muito à frente de qualquer um de nós no conceito de família, de educação, de estrutura, de governo da casa, de produção de riquezas, responsabilidade masculina. Às vezes eles estão bem à frente do que nós estamos, os evangélicos aqui no Brasil. Os budistas muitas vezes são muito mais íntegros no sentido de demonstrar, vivenciar e praticar aquilo que eles creem. Os espíritas são muito mais prontos a serem caridosos, generosos e socorrer do que muitos evangélicos. Mas nenhum deles reconhece que Jesus Cristo é o único Salvador. Os muçulmanos afirmam que Jesus de fato é um grande profeta, assim como Maomé. Os espíritas sabem que Jesus é um grande espírito de luz. Os romanistas chegam a ter várias declarações a respeito de Cristo que nós ainda subscrevemos, como os credos e as confissões do passado, antes da divisão da igreja, o credo apostólico, a declaração de fé de Calcedônia, o credo niceno, todos esses que nós recitamos aqui de vez em quando, são recitados pelos católicos romanos também. Os budistas veem Jesus como um grande mestre. Mas só aqueles que receberam a graça do Evangelho Salvador e foram transformados por uma obra que não foi meritória, ou seja, nossa, sem mérito nosso algum, mas foram transformados pela graça e misericórdia de Deus, pelo poder do Espírito Santo, só estes reconhecem que Jesus é Deus, e Ele é o único Deus, e fora de Cristo não há nada que seja bom. Ele é completo, Ele é perfeito, Ele é desde antes da fundação do mundo, Ele é o Criador de todas as coisas. E a frase que vocês me escutam falar aqui todo domingo, nele tudo subsiste. Religiosidade em si não tem valor algum fora de Cristo. A admiração pelas boas obras e pelos bons atos daqueles que, como este homem, estão perguntando a Jesus: o que farei eu para alcançar ou para herdar a vida eterna? O que eu posso fazer? E muitos de nós, crentes em Cristo, evangélicos, bíblicos, que se submetem às Escrituras como sua única regra de fé e prática, podemos muitas vezes incorrer nesses pecados. Quando nós amamos e nos deleitamos nas doutrinas que os nossos pais reformadores deixaram para nós, que não são doutrinas deles, mas são as doutrinas bíblicas, a boa e correta interpretação das Sagradas Escrituras, Antigo e Novo Testamento, muitas vezes nós nos tornamos soberbos. Nós acreditamos que podemos deixar de herança para os nossos filhos os escritos de João Calvino. E veja, meu irmão, se você tiver uma bela coleção de todos os escritos de João Calvino, guarde-as e deixe sim para os seus filhos lerem e estudarem. Mas a herança da vida eterna é um ato exclusivo da graça de Deus. Não podemos herdar por conquista e por mérito. A segunda coisa que nós vemos aqui é que a religiosidade deste homem, ela é na verdade falsa, ela é hipócrita. Quando Jesus, a partir do versículo de número 19, afirma, ele não pergunta, ele afirma que este homem guarda todos os mandamentos, certo? Se você tiver bastante atenção, você sabe que ele está citando do 5º ao 10º mandamento. Ele está citando do 5º ao 10º mandamento. Os mandamentos que nós afirmamos que são resumidos em amar ao próximo como a ti mesmo.
prática religiosa deste homem, de guardar todos os mandamentos, eles estão confinados à metade da lei. Agora Jesus, então, olha para ele e com amor, fitando, né? As meninas perguntaram para mim, o que é fitando, né? Assim, olhando dentro dos olhos. Essa é uma expressão muito forte, né? Olhou para dentro dos olhos e o amou, se compadeceu dele e se revelou a ele, dizendo: você não ama a Deus acima de todas as coisas. A verdade, o que Jesus disse foi: só uma coisa te falta. Você não é bom, você não é perfeito, você é incompleto. Uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. E aqui, meus irmãos, é onde eu afirmo categoricamente que este texto não está falando sobre finanças. Nem está dizendo que nós devemos seguir a Jesus com caridade. Se você ajudar os pobres, então você consegue isso. Aqui, Jesus está apresentando para este homem o ídolo do coração dele. Muito religioso, muito piedoso, mas busca todas as coisas pela sua própria força, até mesmo a vida eterna. Sem conhecer de fato a Deus, sem reconhecer que Jesus Cristo é Deus, sendo Ele mais um rabino, mais um mestre dos seus dias, este homem então vai buscá-lo, mas o coração daquele homem tem um grande ídolo, e o seu maior amor não é ao Deus Criador, mas às riquezas que ele mesmo conquistou. Ele ama a si mesmo. Ele diz que guarda a lei, mas o resumo da lei é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Mas ele ama ele acima de todas as coisas e afirma dizer e diz que ama ao próximo como ele mesmo. Quando Jesus Cristo diz só falta uma coisa, sabe o que Jesus Cristo está dizendo na verdade? Falta tudo. Porque mesmo a prática da lei que este homem diz, afirma e dizer que pratica, ela é falsa. Capítulo 3 da carta aos Romanos, que nós lemos hoje, durante a nossa leitura de confissão de pecados. Abre a sua Bíblia ali. Esse capítulo 3, ele propositalmente está aí para instruir nosso coração neste ponto. Versículo de número 9, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Veja, qual é a aplicação de Paulo a respeito disso? Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, almas se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Versículo 19: ora sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Este homem deve se calar, este homem é culpado, ele não é justo, não há justiça nele. Se ele não reconhece quem é Jesus, se ele não reconhece quem é Deus, se ele não se prostra de fato diante de Deus, veja esse homem, se ele não reconhece a Jesus, ele nada mais é do que um idólatra, porque se prostra diante de Jesus, sem reconhecer que Jesus é Deus,
é na verdade se prostrar diante de qualquer Buda, Maomé, Confúcio e por aí vai, de qualquer pessoa que ele possa admirar com algum tipo de mestre milagreiro, ele se prostra. Ele não está se prostrando diante de Jesus porque Jesus é o Filho de Deus. O que o Evangelho de Marcos, porque esse texto nós lemos em Marcos, traz um constrangimento ainda maior, porque desde o capítulo de número 1, você vai ver quem são aqueles que mais declaram, através do registro de Marcos, a respeito de ser Jesus o Deus, o Filho de Deus: os demônios. O primeiro que faz essa afirmação é um endemoniado na sinagoga de Cafarnaum, capítulo 1 ainda. E este homem bom, que pratica a lei de Deus, diz ele que pratica, não reconhece que Jesus é Deus, o Filho de Deus, mas se prostra aos seus pés. O grande problema aqui, meus irmãos, não é a questão financeira, por mais que na vida desse homem se aplica na questão de muitas posses, e na vida de muitos crentes pode se aplicar também na questão de muitas posses. Mas o grande problema aqui é que ele busca aquilo que só Deus pode dar em qualquer ídolo. Ele é um multirreligioso, um ecumênico, no pior sentido que essa palavra, que é boa, recebeu nos últimos anos e séculos. Aquele que diz: não, eu sou evangélico. Mas os católicos romanos, que têm uma doutrina totalmente distinta da nossa, também vão para o céu. Eu sou evangélico, mas eu acredito que meu tio, que é uma pessoa muito boa e é kardecista, também vai se encontrar com Cristo. Eu sou evangélico, mas eu tenho um colega de trabalho muçulmano, que ele tem uma vida muito mais íntegra do que a minha, tenho certeza que ele vai ser encontrado por Deus. Infelizmente, é isso que até mesmo C.S. Lewis fala em um dos seus livros que nós mais amamos. No último livro, no final do livro, deste livro, que é a última batalha dos livros das Crônicas de Nárnia, quando eles chegam naquilo que se é descrito de uma forma assim, figurativa, imaginária, como o céu, lá eles têm uma figura que foi descrita por C.S. Lewis com outro nome, mas é a figura de um muçulmano. E aí então, eles se perguntam como é que esse muçulmano está aqui. E nas palavras de Aslan, que ele reflete na verdade aquilo que a visão de C.S. Lewis a respeito de Deus, ele diz: não, ele era um homem íntegro, sempre foi piedoso, ele buscou a Deus, só que no povo dele, eu, Aslan, sou buscado com outro nome, mas sou eu mesmo. A visão, então, para C.S. Lewis, que infelizmente é uma visão herege, e eu lembro muito de um presbítero muito querido meu, lá de Belo Horizonte, dizia assim: mas C.S. Lewis nem reformado ele, nada mais é do que um anglicano. A gente conversa sobre isso outra hora, tá? Depois Zé, você faz aquele cafezinho e a gente conversa sobre essa distinção entre um anglicano e um reformado de fato. Mas essa visão herética, antibíblica de C.S. Lewis é a visão promovida por aí. Não, você pode ser um presbiteriano, reformado, evangélico, tal, mas nós estamos, os católicos são os nossos irmãos. E os muçulmanos, eles vão alcançar a graça de Deus pelas suas boas obras, pela sua dedicação. Eles estão chamando Deus de Alá. É a mesma coisa, não é Yahvé, é um nome diferente. Não é? Há um só que é bom, há um só que é Deus. Este homem mostra que não crê em Deus, e que não serve a Deus, e que não ama a lei de Deus, porque ele se prostra diante de Cristo sem reconhecê-lo como Deus. E no seu coração, o maior Deus que ele carrega é a si mesmo. Veja, quando nós falamos sobre a dificuldade de um rico, financeiramente falando, entrar no reino de Deus, aí nós falamos: são os ídolos do coração, a riqueza, as posses, são o ídolo final. Você acha mesmo
idólatra que coloca suas riquezas, suas posses, seus bens como instrumento de idolatria, na verdade ele é instrumento de adoração. O ídolo final sempre somos nós. Foi o que a serpente disse a Adão e Eva: no dia que comeres do fruto, seus olhos se abrirão e vós sereis como Deus. O ouro não será seu Deus, a vida não será seu Deus, a família não será o seu Deus, você será o seu Deus. A idolatria que nós vemos manifestadas em muitas coisas. Os ricos com o seu dinheiro, os sábios com a sua sabedoria, muitas vezes os pais com seus filhos, o marido com a esposa, os reformados com as suas doutrinas, os legalistas com o seu zelo, fazendo todas as coisas possíveis para serem eles mesmos o grande ídolo, o Deus no lugar de Deus. E isso, meus irmãos, vai do médico, engenheiro, ao padeiro e ao pedreiro. É o pobre que diz: não, eu sou pobre, mas eu sou honrado. A minha palavra não volta atrás. Eu não erro. Ele é um idólatra. Porque seja rico ou seja pobre, ele precisa saber que bom há um só, que é Deus. Nós somos miseráveis pecadores. Nós olhamos para a lei e o legalista vai dizer: mas eu guardo o dia do Senhor. Olha, eu vi você, hein? Saiu do culto e parou na farmácia no dia do Senhor. Olha, eu vi você, hein? Saiu da igreja domingo à noite e passou para comer uma pizza lá no lugar tal. Eu vi. Normalmente quem faz isso está fazendo para dizer: eu guardo a lei melhor do que você. Isso é um legalista. Ele usa da lei que é boa, perfeita e agradável, que deve ser vivida, cumprida e buscada. Nós devemos zelar pela lei, mas ele usa a lei para se exaltar. Ele é um legalista. O pregador da palavra, que prega com fidelidade, que abençoa a igreja, mas Deus vê o seu coração, porque ele prega para fazer um nome para si e não para a glória de Cristo. Todos nós somos assim. Quando olhamos para Cristo e as perguntas do nosso coração chegam a essa pergunta fundamental: o que faremos para herdar a vida eterna? Cristo nos responde dizendo: só falta uma coisa. E a resposta é: o que falta é Cristo. O que falta a este homem é Cristo. O que falta a este homem que vê Cristo como mais um, que não sabe distinguir quem é Deus, que não entende o evangelho da graça, que quer buscar a sua religiosidade pela sua própria prática, que é um hipócrita ao dizer que cumpre de fato a lei de Deus, sendo que não a cumpre. O que falta para este homem é o amor de Jesus, manifesto por todos os pecadores na cruz do Calvário. O que falta para os filhos de Caim e o que falta para os filhos de Sete, a necessidade que tem o maldoso, pecador, miserável Lameque, filho de Caim, e a necessidade que tem o piedoso Lameque, filho de Sete, é a mesma necessidade. O que falta para o homem mau, para o criminoso, para o bandido, é o que falta para o homem, entre aspas, bom, piedoso e religioso. Falta Cristo, falta a graça, falta o evangelho real,
falta o derramar da misericórdia de Deus na pessoa do seu Filho, para que nós possamos confessar diante de Jesus: Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tem compaixão de mim. Era isso que faziam os demônios. O que falta para cada um de nós não é sair agora, avaliar os nossos carros. O meu vale pouco, o seu vale mais um pouco, ou o seu vale menos um pouco. Não falta eu chegar em casa agora com uma calculadora e fazer as contas. Olha, essa geladeira vem do OLX por tanto, esse notebook por tanto, tá. Não é isso. Jesus está dizendo àquele homem: abre mão de tudo aquilo que você é e segue-me. Abre o seu coração. Entenda e reconheça a sua miséria. As suas riquezas diante de Deus não valem nada. E sim, os ricos que usam a sua riqueza para o seu bel prazer e não o usam para a glória de Cristo e para o reino, são tão miseráveis, mesmo os batistas, reformados, congregacionais, presbiterianos, se usam as suas riquezas, veja, as suas finanças, as suas posses, os seus bens, usam isso para si e não para o reino, são tão miseráveis quanto esse homem. Sua sabedoria, o seu conhecimento, os seus dons, os seus talentos, o seu tempo para servir, para amar, para cuidar, usam para si e não para o reino, são tão miseráveis quanto esse homem. Os que não têm tempo para orar, os que não conseguem participar de um culto durante a semana, os que não têm disposição para comunicar o Evangelho a pessoas que não conhecem a Cristo, são tão miseráveis quanto este homem que amou mais as suas posses. Eu falei para as crianças lá em casa mais uma vez: o que são essas posses, né, que a gente está comparando com as nossas, né? Ela falou: olha, quando o texto enfatiza assim, pode ter certeza, muitas terras, com certeza fazendas, animais, né, muito gado. Você é um homem muito rico. E aí nós perguntamos para as crianças assim: e se a gente resolvesse então essa semana pegar o nosso carro, colocar em uma cegonha e mandar para algum pastor, alguma família que está precisando lá no Rio Grande do Sul? Se a gente falar assim: olha, tem muitas crianças que perderam todos os brinquedos, nós vamos pegar todos os brinquedos das minhas filhas e mandar para o Rio Grande do Sul. E se eu entendesse agora como pessoas, você pode saber, são muito próximas, né? A família da Juliane e do Gleidson, 2 tios dela trabalham com comércio, e comércios pequenos, então eles perderam tudo, eles não têm como recomeçar, e nesses dias eles estão com racionamento de água, já está muito frio lá, eles não têm roupa de frio, e eu aqui em João Pessoa, que não faz frio, tenho alguns casacos no armário. E se eu falasse assim: está na hora então de pegar e metade do meu salário mandar para uma dessas famílias de irmãos em Cristo que hoje não tem o que comer? Talvez você pudesse me dizer: mas isso é muito pouco. Eu sei que é muito pouco, humanamente falando, isso é muito pouco. Mas a pergunta que Jesus faz, o desafio que Jesus faz a esse homem é: abre mão de tudo o que você é, de todas as suas certezas e convicções, e me segue. Jesus está dizendo para esse homem: só há vida eterna para aqueles que têm a Jesus como seu maior tesouro. Só há vida eterna para aqueles que recebem de Jesus a segurança e todas as garantias da vida, a certeza do dia de amanhã, a esperança, a alegria, o deleite, todo em Jesus. Então, nessa manhã, meus irmãos, ao encerrarmos a nossa exposição, a pergunta que você deve carregar em seu coração é essa: há alguma
coisa na minha vida mais importante do que Cristo? Eu me alegro mais em alguma coisa do que em Jesus? A minha alegria, o amor de Jesus em minha vida será abalado se eu tiver que deixar a minha casa e morar num abrigo? Se eu tiver que enfrentar por longo prazo a situação que os nossos irmãos e amigos lá no Rio Grande do Sul estão enfrentando agora em curto prazo, querendo ou não? Se eu tivesse que abrir mão de tudo, coisas que são muito maiores do que dinheiro. Veja o que Jesus diz. Quando questionado então pelos seus discípulos, ele fala no versículo de número 29, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo do porvir a vida eterna. O problema desse homem, no texto que lemos, eram os campos, as posses. Quando Jesus, no versículo 29, explica aos seus discípulos, ele amplia. Ele falou assim, os campos são isso. Eu duvido aqui nessa manhã que não tenha alguém que tenha uma boa casa, um bom carro, etc. E se tivesse que abrir mão de tudo para cuidar de um filho, gastar tudo que tem para ver a saúde de seu filho, para o bem da sua esposa, não faria isso. Eu sei que todos aqui faríamos isso. Todos os homens estão aqui. Não, eu tenho, pastor, eu tenho aqui um recurso aqui, mas se você tivesse uma necessidade real, vai tudo. Vai tudo. Então ele está falando sobre casa, sobre mãe, sobre irmãos, sobre filhos, o que muitas vezes acontece com muitos que se convertem. Muitos crentes em Cristo perdem tudo por amor ao Evangelho. E eu acredito que já contei isso à igreja. O meu avô, pai de minha mãe, ele tinha 13 anos de idade. E o padre da cidade, lá no interior de Goiás, Rio Verde, disse que se não podiam ir na casa tal, que estava tendo uma reunião dos protestantes, porque lá estava o diabo. Ele falou, lá está o bode. E meu avô, muito traquinas, falou, então agora é que eu vou. Não aceitava que ninguém dissesse que não podia para ele, queria ver essas coisas. Ele foi uma vez e ouviu na escola dominical a história da Arca de Noé. Foi na outra vez e ouviu a história, mais uma história bíblica, ele amava as histórias. E depois de meses indo escondido para a igreja dos protestantes, ele professou a fé em Cristo Jesus. Ele era órfão, era criado por sua tia, que era sua madrinha, e ela disse com ele com os 13 anos de idade, se você ficar na igreja dos evangélicos, você não pode mais morar na minha casa, você vai expulso de casa. E ele fez a profissão pública de fé dele, foi batizado e foi expulso de casa. 13 anos de idade. Essa é a história que eu tenho para contar. Esse tipo de história nós ouvimos aos milhões ao redor do mundo e a história da cristandade. Não é sobre dinheiro, é sobre quem Cristo é. É sobre o quão preparado nós estamos pela graça de Deus a viver por Cristo e para Cristo, a viver o Evangelho integralmente, custe o que custar. Que Deus possa nos abençoar mais uma vez na manhã desse dia.